A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês uma novidade fantástica. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viajar para Israel. Na verdade, foi um sonho que eu realizei, né? Praticamente desde que eu tinha 15 anos de idade, eu sonhava em viajar para Israel. Sempre que eu estava lendo a palavra de Deus, eu sempre orava a Deus e dizia: "Um dia o Senhor vai me permitir viajar para Israel, para conhecer esses lugares dos quais a gente tanto lê e prega acerca dos lugares onde Jesus viveu, onde os personagens bíblicos estiveram, onde a história se desenrolou". O ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Israel. E agora eu quero trazer essa novidade para vocês. Nós vamos ter uma caravana de viagem para Egito e Israel. Qual vai ser o nome da caravana? Caravana Graça e Conhecimento, em setembro de 2024. E eu estou vindo aqui porque eu quero convidar você para viajar comigo. Você que tem esse sonho de viajar para Israel, você que ensina, que prega, que lê a Bíblia e que arde esse desejo, eu quero te convidar para participar da caravana Graça e Conhecimento em setembro de 2024. Então, hoje eu quero fazer o seguinte: eu quero mostrar para vocês um pouquinho do roteiro dessa nossa caravana em setembro de 2024, enquanto eu compartilho com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, tá? Da última vez. Só para você ter uma noção, assim, ó, do que espera você. Nós preparamos um roteiro maravilhoso para você. Eu, aqui do canal Graça e Conhecimento, junto com o irmão Clério da Sion Tour, nós estamos preparando um roteiro para lá de especial para você, tá bom? Então, eu quero convidar você para viajar para o Egito e para Israel junto comigo. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como será o roteiro, daquilo que a gente vai ver e até de alguns lugares pelos quais eu passei, para vocês mais ou menos terem uma noção daquilo que espera vocês. Dos 13 dias de viagem, o primeiro dia, um dia onde a gente saiu daqui do Rio Grande do Sul, para mim que sou aqui da Serra Gaúcha, nós pegamos o avião em Porto Alegre, se eu não me engano, né, mas você que deseja viajar conosco, entre em contato comigo, eu vou deixar um link aqui embaixo, e vai ter o meu contato também para você me ligar, para a gente passar mais informações para vocês, e até mesmo para organizar para você que não é aqui do Rio Grande do Sul, para você que for de outras partes do país, tá bom? Então entre em contato comigo que a gente organiza tudo para você também, tá? Nós saímos aqui no primeiro dia do aeroporto Salgado Filho, se eu não me engano, em Porto Alegre, e a gente foi para o aeroporto de Guarulhos. Então, independente do lugar que você for do Brasil, você também vai sair da sua cidade, você vai acabar pegando um avião que já está tudo incluso no nosso pacote, você vai ir para Guarulhos. Em Guarulhos, provavelmente o local aonde todos nós vamos nos encontrar, ir então fazer a nossa ponte até o Egito. Como é que foi da outra vez, né? Da última vez que eu viajei, a gente teve uma ponte passando pela França. Lá na França, a gente teve um intervalo entre um voo e outro, aonde deu a oportunidade da gente passear um pouquinho, conhecer a Torre Eiffel, a gente foi para o Arco do Triunfo, a gente passeou por aquela cidade maravilhosa. Desta vez, em setembro de 2024, muito provavelmente a gente vai fazer uma ponte, com Dubai para o Egito. E dentro desta ponte, isso é um um bônus a mais, isso não faz parte do pacote, mas é um up que a gente recebe ali da agência. Provavelmente dentro da possibilidade da janela de tempo, a gente vai passear ali por Dubai também. Lembrando que a viagem, ela é Egito e Israel, então isso é um bônus, né. No segundo dia, são 13 dias de viagem, no segundo dia a gente chegou no Egito.
no aeroporto de Cairo, né, e a gente foi para o hotel. Para você que quer conhecer mais os hotéis aonde a gente vai ficar hospedado, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo e quando você entrar em contato comigo, eu vou passar para vocês também todas estas informações, tá bom? No segundo dia a gente chegou, mais ou menos pela madrugada lá no hotel, e a gente foi então, começando agora o terceiro dia de viagem, a gente foi para vários lugares. A gente foi para o Museu do Cairo, inclusive, a maioria dos ingressos dos locais que a gente vai visitar estão todos inclusos no pacote. Então a gente foi visitar o Museu do Cairo, que foi um dia fantástico. Ali a gente conheceu muitas coisas e a arqueologia é fantástica para você conhecer as escrituras e até para você desbloquear muitas revelações. Além disso, a gente também foi para as pirâmides, né, aonde você vai conhecer ali o que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nós fomos e nós iremos novamente agora em setembro de 2024, aonde você vai ter a oportunidade de conhecer a pirâmide, né, de Kelfis, de Khefren, de Miquerinos, a esfinge, né, a gente tem é fantástico. Fora que, ali ainda tem o camelos, né, eu tive a oportunidade, de andar de camelo ali, porque é uma experiência fantástica, tá. É uma experiência fantástica, são recordações para a vida toda, tá. E detalhe, você vai estar num local aonde se desenrolaram muitos eventos históricos. Imagina o povo que esteve ali no Egito, e aí você vai ver o êxodo, o povo saindo do Egito e indo ao pé do Monte Sinai, né, e depois sendo conduzido por cerca de 40 anos até a Terra Prometida. Basicamente, a gente vai fazer todo o caminho do êxodo até o Monte Sinai, do Monte Sinai até a entrada em Israel, pegando todo esse histórico que vai desde Gênesis. E um detalhe, a nossa caravana Graça e Conhecimento, ela vai ter um cunho profético, né, um cunho voltado para a escatologia, visto que um dos objetivos desta viagem vai ser o fato de que eu quero gravar alguns vídeos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Inclusive, nós vamos viajar em setembro, que é o período que antecede as últimas festas judaicas, que para eles comemoram o calendário do ano novo, a virada de ano, né, mas biblicamente está falando das últimas festas, que é festa das trombetas, festa da expiação e festa de tabernáculos, que profeticamente apontam para a segunda vinda de Cristo. Então, basicamente, a gente vai passar 13 dias juntos, aonde o foco dessa viagem vai ser conhecer todo o trajeto que o povo fez desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida. Nós vamos estar viajando num período que antecede as últimas festas que apontam para a segunda vinda de Cristo. E eu quero aproveitar para gravar alguns conteúdos para o canal também falando desta vinda. Então, praticamente a gente vai passar 13 dias juntos, não só conversando, ministrando, se conhecendo, andando junto, porque é o desejo do meu coração poder viajar com muitos de vocês que acompanham aqui no canal Graça e Conhecimento. Mas é uma viagem que, além de nós realizarmos um sonho de poder estar viajando pelas páginas da Bíblia, a gente ainda vai ter uma viagem de um cunho escatológico, onde a gente vai estudar, onde a gente vai ter alguns momentos onde eu vou compartilhar com vocês, revelações da palavra de Deus. Então, poxa, eu desejo do fundo do coração que você que tem a condição e deseja, possa estar comigo nesta viagem. Inclusive, após a gente sair das pirâmides, nós fomos para uma loja de papiros, aonde eu tive a oportunidade, né, de comprar um papiro contendo os 10 mandamentos. Então deixa eu mostrar para vocês que fantástico isso, tá? Um papiro contendo os 10 mandamentos. Detalhe, este é o papiro original, tá? Inclusive aqui embaixo, ó, vocês vão ver que ele tem até o meu nome escrito em hieroglíficos, né? Esse é um papiro original, tá? Com os 10 mandamentos. Detalhe, a gente vai ter
também uma visita, muito provavelmente, à loja de papiros para você poder conhecer um pouquinho mais, tá. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu deixei, desta viagem para você conhecer também, tá. O que eu quero mostrar para vocês é que no decorrer desta viagem, nós temos muitas programações. Eu estou compartilhando algumas das quais eu tive, mas só para você entender, quantas coisas que te esperam nessa viagem que está programada no roteiro de setembro de 2024, tá? Para você já ir se programando. Além disso, nós também vamos ter um passeio de barco sobre o Rio Nilo. Ele não faz parte do pacote, ele é opcional, mas ele é bem acessível e é fantástico. Eu digo, para quem viaja para lá, poxa, é maravilhoso poder aproveitar cada oportunidade também, tá? Depois, no quarto dia, é o dia que a gente vai começar a sair, a gente vai fazer o check-in no hotel, a gente sai do Cairo, a gente sai do Egito e a gente vai começar agora a fazer a rota do êxodo. Então, nós vamos ter um ônibus, a gente tem os guias inclusos falando na nossa língua, no nosso idioma, então todo mundo junto, a gente vai pegar um ônibus que já está junto, tudo incluso, e nós vamos fazer a rota do êxodo. Detalhe, a rota que o povo demorou ali cerca de 3 meses para fazer, a gente vai fazer em um dia. E isso é fantástico, porque neste dia de viagem, a gente sai do Cairo, a gente vai passar por baixo do Golfo de Suez, o Canal de Suez, né? A gente vai passar por baixo daquele canal aonde os navios, as embarcações, elas passam com seus containers. E a gente vai agora beirar o mar Mediterrâneo, passando por Mara, aonde o povo, depois que saiu do Egito e depois que atravessou o Mar Vermelho, o povo acampou em Mara ali, né, aonde as águas eram amargas, a gente vai ter um momento de meditação ali em Mara. Inclusive, eu quero compartilhar, se Deus me permitir, né, uma mensagem com revelação sobre Mara, e a nossa viagem, ela será em direção ao deserto do Monte Sinai, até chegarmos em Santa Catarina. Isso para mim soa engraçado, porque eu moro no Rio Grande do Sul, que faz divisa com Santa Catarina aqui no Brasil. Mas quando a gente fala de Santa Catarina, é porque o deserto do Monte Sinai tem um local que também se chama Santa Catarina. Inclusive, quando a gente chegar lá, a gente já vai chegar perto do pernoite. Da última vez a gente teve a oportunidade de ir até o mosteiro de Santa Catarina, conhecer o mosteiro ainda à noite, né. Então, chegando lá, a gente vai dar uma descansada, o hotel ali em Santa Catarina, ele é fantástico, tem piscina, no deserto do Sinai, né, um hotel com piscina, você pode aproveitar também, mas geralmente o pessoal descansa, por quê? Nesta virada do quarto para o quinto dia, é o momento em que a gente chegou no Monte Sinai e a gente vai subir o Monte Sinai de madrugada. Detalhe, né, a subida do Monte Sinai, ela é opcional, né, para quem quiser subir, porque a gente sobe de madrugada para chegar lá em cima ainda antes do pôr do sol e ver o sol nascer, tá. Então é fantástico, eu aconselho vocês, tá. Particularmente, eu, nesta última viagem, eu subi de camelo, tem essa opção também, né, basicamente de 3 partes do roteiro da subida para o Monte Sinai. 2 deles a gente pode fazer basicamente subindo de camelo para quem quiser, mas a terceira não, a terceira partezinha tem que ser de a pé mesmo, você tem que caminhar. Mas eu vou dizer assim, ó, isso é fantástico, irmãos, porque pensa que Moisés, com cerca de 80 anos nas costas, subiu de a pé todo o Monte Sinai, sem camelo nenhum, né. E você hoje ainda tem a oportunidade de subir ou caminhando ou subir de camelo. No meu caso, eu vou dizer, eu subi de camelo, eu subi com mochila, eu queria levar câmeras, gravar, né. Até uns dias antes da gente fazer a viagem, eu quis jogar um pouco de bola e, fora de forma, acabei machucando a perna. Para mim foi fantástica, experiência maravilhosa. Para quem não sabe, olha um acréscimo, gente, vocês aprendem tanta
coisa viajando para as teras aonde aconteceram os eventos bíblicos, que é fantástico. A mesma cordilheira do Monte Sinai, aonde a gente vai subir para chegar ao topo do Monte Sinai, também é um local onde a gente vai passar pela caverna, né, um local onde a tradição mostra que é a caverna aonde Elias se escondeu quando fugia de Jezabel. Lembra de todo aquela história do Monte Horebe, aonde Elias se esconde? Você vai ver que o monte onde Elias se esconde, ele faz parte da cordilheira do Sinai. Então é fantástico, tá? Você vê que isso é interessante, tá? Eu tô falando de viagem, mas eu não consigo deixar de falar de Bíblia enquanto eu falo da viagem. Você vê que tanto Moisés como Elias são figura das 2 testemunhas, e os 2 foram para o mesmo monte, para a mesma cordilheira do Sinai, né. Porque para quem não sabe, o Horebe faz parte da cordilheira do Sinai, e a gente vai passar pelos 2 lugares nessa subida, tá. Além disto, depois da gente subir ao Monte Sinai, ver o nascer do sol, a gente vai voltar, a gente tem toda a descida do Monte Sinai. Para quem não sabe, eu tenho aqui um vídeo no canal, acho que eu gravei, se eu não me engano, era de madrugada, era de noite ainda. Eu gravei uns 4 vídeos lá no Monte Sinai. No final dos últimos 2 vídeos, você consegue ver um pouquinho de como é a descida. Se eu não me engano, no último dos 4 vídeos, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo, né. No último dos 4 vídeos, você consegue ver como é a descida do Monte Sinai. Eu gravei em time-lapse, né, aquela câmera um pouquinho mais rápida. E depois, na descida, para quem não puder subir o Monte Sinai, você também vai ter algumas, experiências fantásticas, porque o pessoal vai para o Mosteiro de Santa Catarina, que tem ali ao pé do monte, aonde você vai ver a sarça, né, que é um local aonde acredita-se que Moisés viu a sarça ardente no início, né, antes mesmo de ir para o Egito para tirar o povo, antes de fazer todas aquelas pragas, Moisés ele vê a sarça ardente e foi construído um mosteiro de Santa Catarina ao redor, ali onde você vê uma sarça como a que Moisés viu. Então essa experiência é fantástica, tá? Porque você vai ver muitas coisas nesta viagem. Inclusive ao pé do Monte Sinai tem também um local, uma tumba, que é onde foi enterrado, a tradição diz que foi ali que foi enterrado Arão, o irmão de Moisés. Então veja quantas coisas que nos aguardam nessa viagem. Depois da gente sair, então, do deserto, do Monte Sinai, a gente vai partir, então, para Taba. Então a gente já havia passado pelo Golfo de Suez, que é um dos braços do Mar Mediterrâneo, e depois a gente vai para Taba, que também pertence ao Mar Mediterrâneo, ou seja, também faz parte dessa parte do Mar Vermelho, né. Então a gente passou pelo Golfo de Suez, que faz parte do Mar Vermelho, aonde a gente já esteve em Mara, aonde o povo acampou depois de ter cruzado o mar. A gente passou pelo deserto do Sinai, a gente vai passar pela cidade de Refidim antes de chegar no Monte Sinai, aonde o povo acampou antes de chegar no Monte Sinai. Depois a gente vai, em direção a Taba, né. É interessante, irmãos, porque você vai conhecer ao longo do caminho no deserto, aquela árvore que é acácia, né, você vai ver no deserto, por muitos lugares, quando a gente passa aquele lugar árido, mas de repente você vai passar por grandes plantas de acácia, que foi o material usado para fazer o tabernáculo. Então olha só quanta preciosidade que você vai conhecer. Além disto, indo para Taba, a gente vai ter ali praticamente o restante do dia no resort de Taba, para você poder descansar, tomar banho na piscina, ir tomar banho no Mar Vermelho, que diga-se de passagem que ele não é vermelho, porque ali em Taba nós temos o que é considerado, se eu não me engano, nesse golfo, né, de Taba ali, o segundo maior coral do mundo, se não me falha a memória. Então você vai ter essa oportunidade de tomar banho no Mar Vermelho. Olha que fantástico isso, irmãos. Então a gente vai pernoitar ali em Taba, a gente vai ficar num hotel que é maravilhoso ali em Taba. Depois de pernoitar ali em Taba, no dia seguinte a gente faz o check-in e a gente vai cruzar a fronteira para Israel, aonde a gente vai passar por Eilat.
né. Em Eilat, a gente vai ir em direção ao Parque Timna, ao Timna Park, né, aonde a gente vai ver uma réplica do tabernáculo. Inclusive, quando eu viajei para lá, era quando eu estava começando a montar aquela série do tabernáculo que a gente tem aqui no canal. Eu estava tão empolgado, em ir para lá, para ver essa réplica do tabernáculo, que eu esqueci até de tirar a máscara. Gravei um videozinho ali na correria, até com máscara e tudo. Por quê? Porque eu estava tão empolgado. Irmãos, é fantástico, é uma experiência maravilhosa, né. Então a gente vai visitar uma réplica do tabernáculo, de Moisés ali em Timna Park. Depois que a gente passa por essa réplica, aonde a gente está, se eu não me engano, ali acho que deve ser o Vale de Jaboque também, se não me falha a memória, eu posso estar errado, né, o deserto ali. A gente sai dali e a gente vai para o Mar Morto, tá. Então é outra jornada até chegar no Mar Morto, que é fantástico, porque a gente vai passar ali pelas cordilheiras de Sodoma e Gomorra, se eu não me engano, próximo ao Mar Morto, né. O Mar Morto ele é fantástico, porque de um lado você tem ali os montes, as colinas, né, de Sodoma e Gomorra, do outro lado você tem Edom, e a gente vai ficar hospedado ali em um hotel no Mar Morto, aonde de um lado tem Sodoma, do outro lado tem Edom. E veja que tudo isso é profético, porque tudo isso está ligado ao tempo do fim. Ali no Mar Morto, você vai ter mais, cerca de meio-dia ou o restante do dia para você literalmente mergulhar. Não, mergulhar também não, né, mas, flutuar no Mar Morto, tá. E isso é fantástico, irmãos. Até eu vou mostrar algo para vocês, tá, um souvenir da viagem. Quando a gente foi lá para o Mar Morto, eu lembro que, hã, tinha alguns irmãos que estavam lá catando sal, né, e eu disse: "Pô, dá uma sacolinha para mim que eu quero mostrar para o pessoal no canal". E isso faz mais de um ano, e olha só como é que está, ó. Literalmente, eu ainda tenho algumas pedras de sal que eu ganhei de um irmão que estava coletando lá, e olha só como é que elas são, tá. Fantástico, elas não se derretem, porque literalmente você não vai ver areia, o que você vai ver é sal. A densidade lá, ela é tão grande, tão forte, que as pessoas não afundam. Para você ter uma ideia, né, basicamente quando você entra, você vai ver que até a cintura, um pouquinho mais, você ainda consegue ficar de pé. Conforme você começa a entrar mais para dentro, a própria água te joga para cima, você não consegue mais ficar de pé. Então é uma experiência fantástica, tá. Imagina eu um gaúcho aqui, né, da Serra Gaúcha, tomando chimarrão lá no Mar Morto, tá. Então, basicamente, eu digo para vocês, é uma viagem fantástica, tem muitas coisas reservadas para vocês nessa viagem. No dia seguinte, depois de pernoitar ali na região do Mar Morto, detalhe, é considerado o lugar mais baixo, né, da Terra, em relação ao nível do mar. Então a gente vai estar ali no Mar Morto. No dia seguinte, depois de pernoitar, a gente vai fazer o check-in e a gente vai começar a subir em direção a Jerusalém. Na verdade, em direção ao Mar da Galileia, a Tiberíades, né? E nesse trajeto onde a gente sai do Mar Morto e começa a subir em direção a Tiberíades, a gente vai passar, se eu não me engano, por alguns lugares. Primeiro, a gente vai passar por Massada, né? Onde tem a fortaleza que foi construída como sendo um palácio do rei Herodes. Nesta última viagem até a gente não parou em Massada, a gente trocou isso porque a gente queria chegar no Monte Hermon enquanto ainda tinha neve, né. Então a gente passou por Massada, mas desta vez está no nosso roteiro da gente parar em Massada. Depois de Massada, a gente tem no nosso roteiro também ir para En-Gedi, que é onde basicamente você vai conhecer as fontes, as torrentes de águas de En-Gedi, aonde Davi, o rei Davi, ele fugiu, onde ele se escondeu quando ele era perseguido por Saul. Também muitas cavernas naquela região onde Davi se escondeu, aonde Saul, quando vai fazer as suas necessidades, Davi corta a sua capa também, né. Então é muito interessante porque a gente vai para En-Gedi. En-Gedi você vai conhecer as
correntes de água, as fontes de água. Ali em En-Gedi, a gente vai conhecer também as corças. Lembra que Davi escreveu aqueles salmos: "Assim como a corça anseia por águas", né, "como terra seca precisa da chuva". Ah não, ali é Fernandinho, né. Mas não, lembra dos salmos que Davi fala sobre as corças? Literalmente, ali você vai conhecer as corças, porque ele é um centro de preservação, aonde ainda existe esta espécie. É fantástico, porque você vai ver de perto enquanto caminha pelo vale. Você vai conhecer também ali em En-Gedi, irmãos, é fantástico. Quando eu digo que essa viagem ela reserva muitas coisas, inclusive ali em En-Gedi, você vai ter a oportunidade de conhecer a planta com a qual fizeram a coroa de espinho de Jesus, né. Eu tive a oportunidade de passar ali, e aí eu peguei um galinho que estava por ali, né. Olha só que interessante, tá. Você vai conhecer literalmente a planta que usaram para fazer a coroa de espinho de Jesus, tá. Então, essa viagem, ela reserva muitas coisas para nós. Depois de En-Gedi, nós vamos subir em direção a Qumrã, né. Ainda a gente está saindo do Mar Morto, subindo em direção, né, à região desértica, então a gente vai passar ali pelo Mar Morto. Se eu não me engano, até eu esqueci de dizer, a gente vai passar por aquela coluna que ela é conhecida como a estátua da mulher de Ló, né, a estátua de sal da mulher de Ló tem uma coluna que ela foi chamada desta forma. Na verdade é um marco, né, é um marco, tá, mas a gente vai passar pela estátua da mulher de Ló também. A gente vai subir em direção a Qumrã, tá. Em Qumrã, a gente vai visitar um centro arqueológico em Qumrã, que é outro lugar fantástico, aonde foram descobertos pergaminhos do Mar Morto. Irmãos, eu vou dizer para vocês, para mim essa viagem ela é maravilhosa. Eu tive uma oportunidade de ir, e desta vez eu quero convidar todos vocês para me acompanhar. Em Qumrã, a gente vai ter a oportunidade de passar por aquele centro arqueológico onde você vê os mikves de purificação, aonde, você vai conhecer um pouquinho mais da história, aonde muito provavelmente João Batista também esteve quando eles do templo, eles migram, né, eles saem do templo para ir para lugares desertos, transcreviam pergaminhos, aguardavam o retorno, a vinda do Messias, né. Então tem muitas coisas interessantes ali. Depois de Qumrã, a gente foi em direção ao Mar da Galileia, tá. A gente estava nessa subida, a gente foi em direção ao Mar da Galileia. Eu lembro que a gente teve uma oportunidade de passar também em Jericó, aonde a gente conheceu a figueira de Zaqueu, né, uma figueira de cerca de 2000 anos. A gente passou pela fonte de Eliseu, tá, e ficamos ali muito próximo às ruínas de Jericó. Lembra da história de Josué em Jericó? A gente também foi, para um local de frente para o Monte da Tentação, aonde Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão, esteve 40 dias no deserto, então a gente foi ali de frente para o Monte da Tentação, inclusive um local aonde, o pessoal foi levado também para quem quisesse comprar aqueles cremes do Mar Morto, que são considerados hoje os melhores do mundo. Então a gente foi ali também, a gente teve a oportunidade de comer algumas tâmaras que, para mim, as melhores também, são consideradas as melhores tâmaras do mundo naquela região, fantástico. Então basicamente se encerrou o 7º dia ali da viagem, daquilo que eu tive, mas daquilo que eu preparei para vocês também. Então, vamos ter Massada, En-Gedi, Qumrã e depois vamos em direção a Tiberíades. No 8º dia, a gente tem reservado, então, o roteiro ao redor do Mar da Galileia. E isso é fantástico, porque nós temos ali neste dia muita coisa. Nós vamos ter um passeio de barco no Mar da Galileia. Se eu não me engano, o barco é do Daniel Carmiel, que é um judeu messiânico. Então você vai, passear no barco no Mar da Galileia, onde você vai ter a oportunidade de ver
aonde Jesus acalmou a tempestade, aonde Jesus andou sobre as águas. Inclusive, eu até queria caminhar um pouquinho, mas o pessoal estava com pressa, então não deu para caminhar também, né. Não, brincadeira, né, mas quem sabe da próxima, né. Mas assim, ó, a gente vai andar de barco pelo Mar da Galileia, local que foi palco de muitas passagens bíblicas, aonde teve a pesca milagrosa, aonde você vê Jesus chamando os discípulos: "Venham após mim e vos farei pescadores de homens", aonde Jesus acalmou a tempestade, onde ele caminhou sobre as águas, aonde ele cruzou para ir até o local, né, até Gadara, aonde do outro lado da margem tem a Decápolis, né, as 10 cidades gentílicas, então aonde ele expulsa os espíritos maus daquele endemoniado gadareno. Então a gente vai passar por todo esses locais, né, a gente vai ter um passeio de barco onde você consegue visualizar do meio do Mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades, você vai conseguir visualizar as margens, os locais por onde Jesus passou e realizou todos os seus feitos. Então isso é fantástico. Depois deste passeio de barco que eu vou contar para vocês, eu chorei, irmãos. Eu chorei, eu me emocionei demais, vendo um judeu messiânico cantando Yeshua, louvores a Jesus. E naquele cenário, a presença de Deus é fantástico, irmãos. Eu fiquei muito emocionado. Além disso, irmãos, depois disso, está reservado para nós um almoço aonde a gente vai comer o famoso peixe de Pedro. Lembra que Pedro pescou aquele peixe e tira lá as 2 moedas da boca? Eu até abri a boca para ver se achava também as minhas moedinhas, mas o meu peixe não veio com moeda não. Inclusive, depois do passeio de barco e depois de comermos o tão famoso peixe de Pedro, a gente tem reservado para esse dia também a subida ao Monte das Bem-aventuranças. Depois do Monte das Bem-aventuranças, um local fantástico, a gente também vai para Tábna, que é aonde teve a primeira multiplicação de pães e peixes. A gente também vai conhecer Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus morou a maior parte do tempo em que ele desenvolveu o seu ministério. Então ali a gente vai conhecer em Cafarnaum, muito próximo a Corazim e Betsaida, né, nós vamos conhecer, hã, a sinagoga onde Jesus pregou e expulsou os demônios, os espíritos malignos daquele endemoniado que estava dentro da sinagoga. Vamos conhecer o local onde foi a casa de Pedro, aonde Jesus curou a sogra de Pedro. Nesse meio tempo, nesse espaço, a gente vai poder conhecer várias coisas, tá? Inclusive, a gente vai para a Igreja da Restauração. A gente teve a oportunidade, né, de dar um pulinho ali na Igreja da Restauração, à beira do Mar da Galileia, aonde Jesus se dirige a Pedro por 3 vezes, dizendo: "Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas", né. Então, por isso que ela é chamada de a Igreja da Restauração, porque Jesus está restaurando o coração de Pedro para ele desenvolver o ministério, né. Então tem bastante coisa para esse dia. Depois, a gente tem à tarde, na nossa programação, algo que é inédito. Isso não fazia parte da outra vez que eu fui, mas a gente vai ter agora, que é uma tarde onde está reservado, um rafting sobre o Rio Jordão. Imagina que você vai poder fazer rafting no Rio Jordão. Isso é fantástico. Eu nem sei como falar isso para vocês, porque isso é inédito. A gente vai ter agora nesta nossa próxima viagem, tá? Isso é algo novo no nosso roteiro. A gente também vai para Yardenit, né, que é, o local de batismo no Rio Jordão. Então, para quem, deseja descer as águas, a gente vai estar realizando um batismo no Rio Jordão nesse dia. Então, se você quer descer as águas, se você quer ser batizado, quer fazer a sua confissão
pública de fé. Gente, nós, né, eu e os irmãos que vão estar junto comigo, a gente vai estar batizando no Rio Jordão. E eu vou dizer, isso é um privilégio maravilhoso. A Bíblia diz que João Batista batizava as pessoas ali naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus, se bem que a Bíblia diz que Jesus não batizava, eram seus discípulos, mas os discípulos de Jesus batizavam pessoas no Rio Jordão, e nós vamos ter a oportunidade de realizar batismo no Rio Jordão, tá? Então esse oitavo dia reserva muitas coisas para nós. Depois, terminando o oitavo dia, então, onde a gente volta para o hotel, no nono dia, a gente também tem muitas coisas reservadas, porque a gente vai passar, se eu não me engano, de 2 a 3 dias ali ao redor do Mar da Galileia, né? Então, para o nono dia, a gente tem ali, então, a fonte de Gideão, a gente vai para Nazaré, para o Monte Carmelo, para Cesareia, e a gente vai subir em direção a Jerusalém. A gente vai para a fonte de Gideão, que fica aos pés do Monte Gilboa, para quem lembra, né? É onde Saul enfrentou os filisteus e Saul morreu depois, né? Ele se lança contra a sua espada. É também um local onde a gente está na programação, né, pelo menos está na programação que a gente terá um tempo para o banho nas águas ali, na fonte de Gideão. Inclusive, ó, você que vai viajar comigo, fica de olho, eu vou ver se você vai se abaixar para beber água ou se você vai trazer na mão também, eu vou ficar de olho, hein. Mas brincadeiras à partes, a gente vai conhecer a fonte de Gideão, depois a gente vai para o Monte Carmelo, e olha quantos lugares históricos, porque a gente vai para um local próximo, a gente vai passar próximo ao local aonde Elias fez descer fogo, né, sobre o Monte Carmelo. A gente vai depois para Nazaré, tá? Em Nazaré, a gente também vai para um local, onde o ingresso já está incluso no pacote também, que a gente vai conhecer a a Nazareth Village, né, que é a Vila de Nazaré, aonde você vai ter, basicamente uma noção de como era nos dias de Jesus. E é fantástico, porque ali você vai para uma sinagoga dos dias de Jesus. Eu tive a oportunidade de, por alguns minutos, procurar na minha Bíblia ali a passagem do profeta Isaías, onde dizia: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos". Gente, a gente vai para uma sinagoga como aquela que Jesus abriu o rolo do profeta Isaías e leu o profeta Isaías, dizendo: "Agora o Espírito do Senhor está sobre mim". A gente vai numa sinagoga, a gente vai tem ali uma réplica da sinagoga, tem uma réplica, basicamente também da prensa de azeite, de como era feito o azeite, inclusive, depois eu vou falar disso para vocês, você vai ter a oportunidade da gente ir em locais onde você pode adquirir, várias destas coisas, né. Mais próximo aos últimos dias, a gente vai para o mercado árabe também, né. Então, já vou falar disso para vocês também. Eu só tô contando um pouquinho aqui da minha experiência e daquilo que basicamente espera vocês no próximo roteiro que a gente está preparando para vocês. Você quer saber com mais detalhes os roteiros? Eu vou deixar aqui embaixo o contato, meu telefone e o grupo de WhatsApp também para você entrar nele. E eu vou passar para você o roteiro, a informação, os valores, tudo certinho para você também do pacote, para você já ir se programando para a gente viajar junto em setembro de 2024. Então, olha só, depois de passar pela Vila de Nazaré, então a gente vai para o Monte do Precipício. Lembra que Jesus, depois de ter declarado que o Espírito estava sobre ele, hã, e que aquele dia tinha se cumprido quando ele se assenta à cadeira de Moisés, ele é levado até um monte para ser lançado para baixo, para ser precipitado. Então, a gente vai visitar o Monte do Precipício. Detalhe, esse Monte do Precipício ele é de frente para o Vale do Armagedon. Imagina só, irmãos, a gente vai visitar e conhecer o local do Vale do Armagedon, aonde a gente, depois de receber um corpo glorificado, a gente vai passar o fio da espada em todo mundo. Não, gente, brincadeiras à parte, eu tô muito empolgado com a viagem, né, e eu quero contar para vocês um pouquinho daquilo que espera a gente. A gente vai subir o Monte do Precipício, a gente vai conhecer ali, estar de frente para o Vale do Armagedon, inclusive o monte que recebe esse nome, né, do Armagedon.
Depois a gente vai seguir então nessa nossa viagem em direção a Cesareia Marítima, tá. E Cesareia Marítima a gente vai então para a cidade que foi construída como uma cidade portuária, construída por Herodes, aonde também, se não me falha a memória, morava o procurador romano que era Pôncio Pilatos. Então, por fim, no nosso nono dia, a gente vai subir em direção à cidade de Jerusalém. E aqui existe outro local que para mim eu fiquei empolgado demais, porque a subida para Jerusalém ela é fantástica, a vista é maravilhosa. Você começa a subir de Jerusalém e eu quando eu subo eu me lembro daquela passagem que Jesus conta sobre o bom samaritano, né, que tinha 2 personagens, o sacerdote e o levita, que desciam de Jerusalém para Jericó. Literalmente é uma descida, e a gente vai fazer esse caminho inverso, a gente vai subir dessa direção de Jericó para Jerusalém. Então você está saindo de um local mais desértico e você começa a subir, de repente você começa a ver aqueles grandes campos, cheio de pedras, misturado com o verde da vegetação e com aqueles campos de oliva, né, de olivais. E eu te digo, isso é fantástico, é uma vista incomparável, sabe? Eu não sei como descrever para vocês, é lindo demais. A subida para Jerusalém, ela é empolgante, irmãos. Então, a gente vai subir para Jerusalém, aonde a gente vai fazer uma entrada triunfal no Monte Scopus, e ali a gente vai ficar hospedado em um hotel, aonde a gente estava da última vez, né, de frente para um campo de oliveiras e aos fundos a cidade de Israel. É fantástico, irmãos. Eu digo para vocês, eh, eu não tenho palavras para descrever essa experiência, tá? Então, basicamente, a gente vai pernoitar no nono dia, então, ali, que seria a oitava pernoite, a gente vai estar ali em Jerusalém, tá? No nosso décimo dia, basicamente está reservado para nós um plano fantástico, tá? Inclusive, quando chegar ali em Jerusalém, eu já conversei com o Clério ali da agência Sion Tour, que eu quero ter um dia, pelo menos para mim gastar ali em Jerusalém, hã, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras para gravar alguns vídeos com revelações proféticas acerca da segunda vinda de Cristo, né. Mas basicamente eu quero falar para vocês do roteiro que está programado para você. Então, no décimo dia, a gente vai ir para o Monte do Templo, vamos para o Monte das Oliveiras, Getsêmani, Monte Sião, Muro das Lamentações, Túnel do Muro, e Gênesis Land, né. Então aqui, deixa eu explicar para vocês um pouquinho disso. Primeiro, a gente vai para o Monte do Templo, tá, que é também o Monte Moriá, tá. Para quem não sabe, o Monte Moriá é onde Abraão ofereceu Isaque a Deus. Mas é o mesmo monte onde depois Salomão vai construir o templo, né, o templo que foi dedicado ao Senhor, o templo de Salomão. E que hoje tem lá a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Então, basicamente, a gente vai visitar o Monte do Templo, a gente vai visitar o Monte Moriá, né, aonde tem hoje a esplanada do templo, o Domo da Rocha. A gente vai visitar o Monte das Oliveiras. Irmãos, para lá de fantástico. A gente vai ir para o Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, até desta última vez, se eu não me engano, a gente não conseguiu ir para o Getsêmani, né, mas está reservado na nossa, programação para setembro de 2024. Nesta última viagem, a gente foi para a cidade de Davi, aonde a gente passou, né, pela cidade de Davi, a gente foi na igreja do galo, né, lembra que o galo cantou lá? A gente tem essa passagem bíblica, a gente foi visitar a igreja do galo também. Então, basicamente, ali, neste dia, a gente tem muita coisa. A gente tem reservado, então, Monte do Templo, Monte Moriá, Monte das Oliveiras, Monte Sião. Aqui é interessante, tá? Eu vou contar uma história para vocês. Na última viagem, quando a gente subiu o Monte Sinai, pouco antes da gente sair de madrugada para subir o Monte Sinai, lembra que Monte Sinai é símbolo da velha aliança, da primeira aliança, né? Quando a gente subiu o Monte Sinai,
Pouco antes eu deitei para descansar um pouquinho, para poder ter pique para subir o Monte Sinai, se bem que eu subi a maior parte de camelo, né. Eu peguei no sono e eu tive um sonho. Olha que interessante, eu sonhei que eu tinha encontrado, a Aline, né. Lembra da Israel com Aline? Acredito que a maioria de vocês acompanhem também, né. Lá no Monte Sinai eu sonhei que eu tinha encontrado com a Aline, né, em Israel. E aí eu acordei, eu disse: "Não, imagina". Minha filha me pediu pra mim, né, ela me perguntou: "Pai, quando tu vai pra Israel, tu vai encontrar com a Aline?" Eu disse: "Não, imagina, como é que eu vou encontrar com uma pessoa no meio de um país inteiro, né? Qual a probabilidade disso?". Quando eu cheguei no Monte Sinai, eu sonhei com a Aline, eu sonhei que eu tinha encontrado com ela, né. Eu segurei isso pra mim, eu não contei pra ninguém, né. Aí passou 2, 3 dias de viagem, eu contei para o Clério, que é o agente da viagem, hã, da Sion Tour, né. E ele me disse: "Thiago, tu nem sabe, a gente vai encontrar com a Aline ali no Monte Sião". Quando a gente chegou no Monte Sião, quem é que estava lá esperando? A Aline, né. Então a gente se encontrou com a Aline no Monte Sião. Inclusive, para vocês verem, né, Monte Sinai, aonde eu sonhei com ela, aponta para a primeira aliança, Monte Sião aponta para a nova aliança, né. Então é fantástico, porque a gente vai visitar o Monte Sião. E no Monte Sião tem muitas coisas fantásticas. Primeiro, porque é profético. Monte Sião aponta para a igreja. Irmãos, Monte Sião aponta para a nova aliança. Mas no Monte Sião a gente tem, olha só quanta coisa interessante. No Monte Sião a gente vai no cenáculo, aonde Jesus celebrou a última ceia, né. Depois, nós vamos ali no cenáculo, é também o local aonde os discípulos, né, estavam reunidos no dia de Pentecostes. Por que será que o Monte Sião aponta para a nova aliança? Você tem uma ceia que fala do sangue derramado para selar a aliança, você tem o Pentecostes no mesmo cenáculo, no mesmo lugar onde eles estavam reunidos quando desceu o Espírito Santo. Ali também tem um dos locais, né, aonde é considerado o túmulo do rei Davi, então nós vamos visitar o túmulo do rei Davi também. Depois disso, a gente vai passar pelas portas de Sião, a gente vai passar pelo Cardo Romano, pelas muralhas antigas de Jerusalém, no bairro judaico. A gente vai ir para o Muro das Lamentações, e ali no Muro das Lamentações é fantástico também, porque no Muro das Lamentações a gente tem, primeiro, a gente já tem incluso no pacote, né, e o ingresso também, né, praticamente todos os ingressos estão inclusos, né. Tirando aquele passeio de barco sobre o rio Nilo, o resto está tudo incluso. A gente vai para o túnel que passa por baixo das muralhas de Jerusalém, por baixo do muro, o Muro das Lamentações, né. Então a gente vai caminhar por baixo do Muro das Lamentações, no túnel. Depois, de ir para o Muro das Lamentações, eu lembro que a gente teve a oportunidade de conhecer aquela sinagoga que está ali, beirando o Muro das Lamentações, isso é fantástico também, a gente entrou lá dentro, conhecer a sinagoga. Depois do Muro das Lamentações, está reservado para nós outra coisa que também é novidade, tá. Aqui é uma segunda novidade, além do rafting pelo Rio Jordão, que a gente não tinha isso antes, vai ter agora. Aqui nós temos a segunda novidade dessa viagem. Nós vamos ter um passeio por Genesis Land, que é um local aonde estavam as tendas de Abraão. E ali a gente vai ter um passeio de camelo, aonde ficavam montadas as tendas de Abraão. Isso é fantástico, irmãos, porque as tendas de Abraão, profeticamente, né, aponta para as tendas de Sara aponta para Nova Jerusalém, e ali se vai, eu faria uma pregação agora, tá, mas vamos se manter no roteiro da viagem, né. O que eu quero mostrar para vocês é que tem muitas coisas, a gente vai viajar para um lugar fantástico demais, tá. E detalhe, diferente lá do no Egito, nas pirâmides, eu andei de camelo lá, mas ali é turístico, para você dar uma volta de camelo, você vai ter que pagar ali o dono do camelo. Depois eu andei de camelo para subir o Monte Sinai, ali também tem os beduínos, o pessoal que fica ali ao pé do Monte Sinai, você paga um valorzinho para ele, ele te leva de camelo, para quem quiser subir, né. Eu aconselho você a subir de a pé, como foi Moisés, né, lá no Monte Sinai. Eu, se der essa vez, quero ir também, tá. Mas se não der, né, você tem o recurso, você pode pagar um camelo para andar também, né. É interessante, é opcional também, né. Mas aqui
em Genesis Land, não, ali você vai poder andar de camelo e isso já está incluso no pacote também. Então olha só que fantástico isso, irmãos. A gente, peregrinar, a gente passear por onde Abraão esteve quando peregrino, aguardando as promessas que Deus havia lhe feito, tá. Isso é fantástico demais. Então, nesse 10º dia, a gente vai pernoitar também ali em Jerusalém, tá, a gente vai estar no mesmo hotel, e então, no 11º dia, a gente tem reservado outras coisas também em Jerusalém, como por exemplo, a gente vai para o túnel de Ezequias, é fantástico isto, tá? Eu até aconselho você que tem uma lanterna, leva ela, senão também vai ter lugares para você comprar, né? Eu comprei uma daquelas que você bota na cabeça lá no Monte Sinai, para subir o Monte Sinai, porque a gente sobe de madrugada, né? E aí eu acabei ocupando ela tanto para subir o Monte Sinai, como depois também para caminhar no túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias, para vocês terem uma ideia, você tem duas opções. Você pode caminhar por uma passagem seca ou você pode andar dentro da água no túnel de Ezequias, que é aquele túnel que Ezequias construiu, se eu não me engano deve ter, está lá em Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 30, acho que deve ser, né. A história que mostra que Ezequias construiu um túnel, cada um foi cavando de um lado até chegar no meio e eles se encontraram, né. Um túnel de 533 metros. Que é uma passagem de água, que liga, se eu não me engano, deve ser a fonte de Gion com o tanque de Siloé. Então a gente vai ir de um lado até o outro. A gente, se eu não me engano, a gente entra na fonte de Gion e vai até o tanque de Siloé. Literalmente, tanque de Siloé. A gente vai passar por todos esses lugares, tá? Eu preferi ir por água, então você já vai com uma roupa que você pode molhar, né? E tinha locais que a água dava no joelho, na canela, tinha locais que a água chegava a dar aqui assim, ó, perto da cintura, né. Mas é fantástico, irmãos, quando eu digo que é uma experiência fantástica, literalmente é fantástico, tá. Então, quando você está no meio daquela encruzilhada ali do aonde o pessoal se encontrou, você vai ver que tem uma placa que mostra o local onde eles se encontraram quando cada um vinha cavando de um lado ao outro do túnel, a gente vai passar por esses lugares. Então digo para vocês, irmãos, é uma viagem fantástica demais. Depois disto, né, além de passar pelo túnel de Ezequias, a gente vai passar pelo a fonte de Gion, o tanque de Siloé, a gente vai para um museu, que é o Museu dos Amigos de Sião. Se eu não me engano, é lá que tem uma réplica também de toda a cidade antiga de Jerusalém e do templo. A gente foi para um museu aonde tem os pergaminhos do Mar Morto, esse museu é em formato de um jarro também, fantástico demais. Depois, a gente tem reservado também uma visita ao Vale de Elat, né, que é um palco da batalha de Davi com Golias, e aonde tem também, se eu não me engano, a caverna de Adulão. Da outra vez eu lembro que a gente foi para Belém, aonde a gente foi na igreja da Anunciação, onde os pastores, anunciaram a vinda de Jesus, né, e aí, tinha aquela estrela de Belém e todas essas coisas, né. Então essa vez está reservado para nós, essa visita ao Vale de Eilat, né. Depois o restante do dia, pelo menos é o que está aqui para nós no roteiro, a gente tem o restante do dia para fazer compras na Cidade Velha. Eu lembro que da outra vez a gente fez isso no último dia, né. Basicamente aqui a gente tem reservado no 11º dia, no penúltimo dia lá em Israel, a gente tem também isso, né. Eu lembro que da outra vez a gente trocou maçada e a gente foi lá para o Monte Hermon, né, aonde tinha neve. Eu aproveitei para gravar alguns vídeos enquanto o pessoal estava andando na neve, né, escorregando na neve, eu aproveitei para gravar alguns vídeos, então eu não bati muita foto, mas a gente foi lá para o Monte Hermon, né. Mas voltando aqui para o nosso roteiro, a gente vai ter um período de compras ali na cidade velha de Jerusalém. Eu digo para vocês, para mim é fantástico, tá, porque eu consegui trazer muita coisa, assim, basicamente eu passei todos os dias sem gastar nada.
tá. Eu, literalmente, durante toda a viagem, como a gente já tem tudo incluso no pacote praticamente, de toda essa viagem, as únicas coisas que eu tinha gasto até então foi, quando eu andei de camelo lá no nas pirâmides, depois quando a gente andou de barco no rio Nilo, depois acho que o próximo gasto que eu tive, que são coisas baratíssimas, né, acessíveis, então foi o almoço ao meio-dia, que a gente se pagava o almoço de meio-dia, você já tem, na minha viagem anterior, a gente tinha café da manhã e a janta inclusa, mas o almoço a gente pagava. Nesta viagem, até o almoço você vai ter incluso nesse pacote, irmãos, então basicamente você não vai ter despesa nenhuma. A despesa que você vai ter é quando você for comprar alguma coisinha pessoal para você. As minhas despesas que eu tive, além do pacote, foi quando eu quis andar de camelo lá nas pirâmides, o passeio de barco no rio Nilo, que esse é opcional, né, vai ter também dessa vez, mas é opcional. Quando eu quis, subir no de camelo lá no Monte Sinai, então eu paguei ali também, né. São pouquíssimas, eu praticamente tive pouquíssimas, né. E depois aqui quando a gente chegou aqui no mercado árabe, então a gente teve um momento de compras, então foi ali que eu comprei algumas coisinhas para me trazer de lembrança para mim e bom, vocês já sabem como é que funciona essa parte, né. Então basicamente, deixa eu contar para vocês, eu tenho até algumas coisas que às vezes eu tô aqui no canal e eu mostro para vocês, eu trouxe lá de Israel, como por exemplo, a Arca da Aliança. Você compra réplicas semelhantes aqui no Brasil, você consegue comprar, mas eu comprei lá em Israel, acho ela fantástica, principalmente para mim que estou aqui compartilhando com vocês conhecimento, é interessante poder estar mostrando para vocês. Então comprei uma Arca da Aliança lá em Israel, né, isso é fantástico demais. Você pode comprar muitas coisas, eu comprei até óleo lá em Israel, né, comprei até óleo. Além de óleo, eu comprei, por exemplo, uma lamparina. Lembra das 10 virgens? Né, as 10 tinham lamparina, eu comprei óleo, né, para depois não precisar sair por ali comprando na hora que já não tem mais gente vendendo. Tá, piadas à parte, brincadeira, só tô querendo mostrar para vocês que a gente tem muita coisa que a gente pode comprar em Israel, tá. Que é fantástico, é bom, principalmente no meu caso, que gosto de compartilhar ensinamento da palavra, ensinar para vocês, é legal a gente ter para ilustrar, mas você vai ter a possibilidade de comprar muita coisa lá interessante. Eu comprei também um candelabro, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente estuda aqui no canal. Eu comprei também lá algumas coisas para minha filha que já tá com ela, né, mas eu comprei também um chofar, tá. A gente sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem aquele berante, né, e lá em Israel também tem aquele chofar comprido, né, que é bem grandão, mas o original, o bíblico, aquele do que é ensinado na palavra de Deus, ele é justamente esse, que é um chifre de carneiro que era tocado, que ele está ligado a muitas profecias bíblicas, né. A gente tem esse chofar ligado ao ano do jubileu, ao a própria palavra grito, que a gente vê ali na parábola das 10 virgens, que eu acabei de brincar com vocês, da lâmpada, a própria palavra grito ali é teruá, né, que fala da festa de Yom Teruá, grito, que fala de tocar o chofar. Então eu comprei lá também. É legal para a gente poder ilustrar, né. Outra coisa que eu gostei demais foi esse mapa aqui, ó, que ele é um mapa, eu não sei se vocês vão ver, mas ele é um mapa 3D, então você consegue ver todos os montes de Jerusalém, os vales, os rios, e ele é um mapa 3D onde tem ele é em alto relevo, né. Então isso aqui é o mais simples que tem, isso aqui é coisa baratinha, o mais simples, mas para quem estuda a Bíblia isso aqui é fantástico, e tem muitas coisas iguais a essa que a gente pode adquirir. Então no último dia, ou pelo menos aqui a gente está programado para o penúltimo dia, o dia 11, a gente vai ter um momento também para quem quiser comprar lembrancinhas, comprar algumas coisas ali na cidade velha de Jerusalém. A gente foi para o mercado árabe, inclusive conversando com o pessoal lá eu peguei até umas moedas deles que tinha o candelabro, né, eu peguei algumas moedas, eu vim para casa com um punhado de moeda, todas elas com candelabro, que são apenas souvenirs, né, de viagem, mas são lembranças, né. Então, isso é maravilhoso demais.
Só para a gente encerar aqui então, no 12º dia da viagem, são 13 dias, no 12º dia de viagem, então a gente vai fazer, a gente vai passar então pelas portas dos leões, a gente vai estar saindo de Jerusalém, a gente vai passar por Jope, vai em direção a Tel Aviv, aonde a gente depois vai para o aeroporto. Então a gente vai ter os nossos últimos momentos, a gente vai passar pela Porta dos Leões, vamos ir para o tanque de Betesda. Lembra daquela história daquele homem que estava ali há 38 anos e quando o anjo descia, movia as águas? A gente vai ir para o tanque de Betesda. Vamos passar pela fortaleza de Antônia, aonde Jesus foi julgado e condenado. E a gente vai em direção ao Jardim do Túmulo. Tá? Fora da cidade velha, aonde tem o Gólgota, a vamos dizer assim, o local da caveira, né, a gente vai no Gólgota, a gente vai no Jardim do Túmulo, e essa experiência é fantástica, irmãos, porque você vai ter a oportunidade de entrar dentro daquele túmulo que pertenceu ao aristocrata, né, que era José de Arimateia, aonde Jesus foi enterrado. E é interessante porque do lado você tem ali, se eu não me engano, foi descoberto um lagar aonde se prensava as uvas, né, se pisava as uvas no lagar, então você vai ver uma réplica ali, um lagar que foi descoberto ali, você vai poder entrar dentro do túmulo onde Jesus esteve. É legal porque na parede você vai ver as rachaduras, lembra que a Bíblia diz que quando o túmulo foi aberto, houve um terremoto, você vê a rachadura ali na parede. É fantástico, irmãos, porque você vai constatar com seus olhos uma coisa que a gente já sabe: Jesus já não está mais lá, porque ele ressuscitou. E é fantástico, porque ali a gente vai ter algumas celebrações. Por exemplo, vai ter a entrega de um certificado de peregrinação na Terra Santa, assinado pelo ministro do Turismo de Israel e pelo prefeito de Jerusalém, que será entregue para cada um de vocês que vai viajar para lá, um certificado. Além disso, nós vamos ter uma celebração de uma ceia. Isso mesmo, né. A gente vai ter um batismo no Rio Jordão, para quem quiser, participar do batismo, mas nós vamos ter também a celebração da ceia. E se Deus permitir, e você ainda, quiser, eu quero poder batizar você, mas também vamos ter a celebração da ceia, onde a gente vai cear junto lá no Jardim do Túmulo. Inclusive, eu quero ministrar uma palavra para vocês, já está aqui dentro do meu coração, eu vou guardar ela para por pelo menos 1 ano e meio ainda pela frente, para compartilhar com vocês uma mensagem mostrando a ceia e como ela tá ligada com a segunda vinda de Cristo, tá. Então, gente, não perde essa não, tá. Se você tiver a possibilidade, você tem 1 ano e meio pela frente para se programar e já ir, organizando todas as coisas para você viajar junto comigo em setembro de 2024. Detalhe, olha só que interessante, depois da entrega de certificado, depois da nossa ceia que será realizada ali no jardim do túmulo, aonde Jesus ressuscitou, e a gente vai estar celebrando um memorial, né, do que Jesus fez na cruz, da ressurreição até a segunda vinda de Cristo. Eu vou dizer para vocês, nós vamos passar pela Via Dolorosa, vamos ir, se eu não me engano, até a igreja onde existem 2 locais que se fala sobre esse assunto, né, sobre o local onde Jesus foi sepultado, e a gente vai em direção a Jope. Jope, para quem não sabe, é aonde Jonas ele pegou o barco para fugir do chamado quando Deus manda ele anunciar a Nínive, né? Então a gente vai passar por Jope, aonde Pedro também esteve na casa de Simão, o curtidor, quando o Espírito Santo lhe dá aquela visão do lençol, né. Então em Jope, a gente vai passar por Jope e a gente vai para o aeroporto de Tel Aviv, né, aonde a gente vai pegar o voo de volta para Guarulhos, São Paulo. E em Guarulhos, no meu caso, eu vou pegar um voo de volta para o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre,
E você, se você for aqui do Rio Grande do Sul, vai fazer esse trajeto junto comigo, se não, se você for de outro estado, a gente vai se despedir e você vai voltar para o seu estado, tá. Então, basicamente, eu vou resumir para vocês, isso foi um pouquinho do nosso roteiro, né, eu misturei aqui um pouquinho daquilo que a gente fez, mas mostrando para vocês um pouquinho do que está reservado e mostrando que tem coisas novas, que nem eu não tive da última viagem, e que está reservado para você nesse roteiro. Detalhe, o que que está incluso nesse pacote, tá? Basicamente, está quase tudo incluso, tirando o passeio de barco no Rio Nilo, algumas coisinhas que são opcionais, aquilo que você for comprar para você, que isso é pessoal, né? Se você for comprar alguma coisa para você tomar, para você beber, ou lembranças para você trazer de volta, isso é pessoal, isso aí é cada um por si, né? Mas basicamente está tudo incluso. Café da manhã, almoço, que é uma coisa que não estava na outra viagem, desta vez está incluso no pacote o almoço, janta, hotéis, avião. A gente vai ter basicamente 3 aviões para ir, 3 para voltar, né. No meu caso, é um de Porto Alegre até São Paulo, outro de São Paulo que vai até da outra vez foi na França, desta provavelmente vai ser Dubai, depois de Dubai para o Egito. Todos os aviões, está tudo incluso, irmãos, está tudo incluso. Depois, do Egito até Israel, nós vamos ter guia falando no nosso idioma, vamos ter o ônibus que vai nos levar para todos os lugares, está tudo incluso. Depois, quando a gente entra em Israel, muda o guia e muda o ônibus também, né? Então a gente vai ter outro guia, outro ônibus, os ingressos para entrar nos locais está praticamente em todos os locais, está tudo incluso, os locais que a gente vai visitar, os ingressos, está tudo nesse pacote, tá? Então, basicamente, hã, você tem tudo incluso já, você não vai gastar em praticamente nada, tá? Exceto quando você for comprar uma água, um refrigerante, uma coisinha diferente para você, uma lembrancinha, essas coisas particulares de viagem, né? Então e depois na volta o mesmo trajeto, a gente vai pegar um avião em Tel Aviv, aonde a gente vai de Tel Aviv, provavelmente acho que o roteiro deve ser de volta para Dubai, de Dubai para São Paulo, e de São Paulo cada um para o seu estado, está tudo incluso dentro desse pacote, tá. Basicamente o seu gasto vai ser ir até o aeroporto, tá, e depois voltar para casa de novo. Então veja quanta coisa que tem, hã, nessa nossa viagem que está reservada, né, a gente está preparando com muito carinho. Eu, aqui do canal Graça e Conhecimento, junto com o irmão Clério, a irmã Rosa, o pessoal ali da agência Sion Tour, a gente está preparando para vocês. E o que eu quero fazer é convidar vocês, tá? Como é que vai funcionar essa viagem, irmãos? Então, eu vou falar para vocês, tá? Eu sou uma carta aberta, eu sou transparente ao máximo, né? Eu da outra vez, enquanto eu estava trabalhando, eu ganhei da agência da Sion Tour uma parte da viagem, então eu paguei uma parte eu ganhei, né. Desta vez, o irmão Clério ele me deu a viagem, então basicamente eu ganhei essa viagem para Israel. Porém, como eu ganhei essa viagem, os irmãos bem sabem que algum tempo atrás Deus tocou meu coração para mim sair do meu emprego. Hoje, eu aqui no canal, eu vivo por meio da fé, né, por meio das pessoas que Deus tem levantado para abençoar a minha vida e me ajudar neste ministério de pregar a palavra. Então hoje eu vivo pela fé e Deus tem me abençoado, Deus tem levantado irmãos, tocado no coração de pessoas que têm suprido as minhas necessidades para que eu possa estar ensinando a palavra de Deus. E é um tempo importante porque a gente está falando da vinda de Jesus. Basicamente, hoje eu não teria condições de fazer por mim mesmo. Porém, eu estou ganhando essa viagem da agência, né, da Sion Tour. Então, assim como eu que vou estar viajando para lá, porque eu quero aproveitar essa viagem para gravar alguns vídeos em Israel falando sobre a segunda vinda de Cristo, eu decidi me programar junto com a agência para fazer uma viagem por volta de setembro de 2024, de uma forma que mais pessoas que acompanham o canal possam viajar comigo. Então, se você tem o sonho de viajar para Israel, se é o seu desejo, poxa, eu passei quase 20 anos sonhando com isso e orando por isso, tá? Se você tem o sonho de viajar para Israel, eu vou deixar aqui embaixo
todas as informações, um link do grupo, o meu número de telefone, você pode entrar em contato, manda um WhatsApp que eu vou passar para você todas as informações, tá? Você tem aqui uma prévia do roteiro, mas eu vou passar para você um PDF com o roteiro, com o valor, vou te passar a página do site da Sion Tour também para você conhecer, para você ver ali o roteiro, os hotéis que a gente vai estar hospedado, as coisas que estão inclusa, e eu vou dizer para você, tudo que você for precisar, qualquer informação, vai ter ali também o irmão Clério, a irmã Rosa, a equipe da Sion Tour, que vai dar para vocês o melhor atendimento. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, pensa numa equipe atenciosa. A gente passou praticamente 13 dias juntos e o irmão Clério é um homem de Deus, ele vai te abençoar de todas as formas, tá. Então, basicamente, hoje eu quero convidar você para participar comigo desta caravana Egito e Israel, em setembro de 2024, aonde a gente vai fazer essa rota do êxodo até a entrada na terra prometida. A gente vai fazer desde o Sinai até o Monte Sião. E basicamente uma caravana graça e conhecimento de cunho escatológico, onde a gente vai passar 13 dias juntos, eu com vocês, vocês comigo, e isso é o que eu mais quero, poder estar junto com muitos irmãos que já acompanham o canal há muito tempo, né? E a gente poder andar junto nesses dias. Então eu quero te convidar para viajar comigo nesta caravana. Então eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas eu quis compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha viagem e até para vocês saberem o que espera a viagem de vocês. Para mais informações, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Uma playlist para você conhecer um pouquinho dos lugares por onde a gente vai passar. Eu vou deixar aqui um grupo de WhatsApp para você entrar. Vou deixar aqui o meu contato para você me contatar, tá bom? Para que juntos a gente já possa se preparar. Você possa, quem sabe, já ir pagando o seu pacote, se preparando. A gente vai conversando para se preparar para esta viagem. Lembrando que eu já disse para vocês, a gente vai viajar, basicamente no período que antecede as festas que apontam para a segunda vinda de Cristo. Irmãos, essa viagem, ela não é só uma viagem do canal Graça e Conhecimento, ela vai ter um cunho profético e a gente vai viajar debaixo desse clima, tá bom? Então eu espero você de todo o coração. Se você puder, eu quero estar junto com você nesses dias, tá bom? Um abração e ó, aguardo o seu contato.